Para falar de eleições 2022, já estou ao lado de Lídia Brito. Boa tarde, Lídia. Boa tarde, Joelce, e a todos que nos acompanham. Muito bem, vamos começar a nossa agenda das eleições 2022 com o candidato Silvio Mendes, do União Brasil, candidato ao governo do estado do Piauí, que falou a respeito dos temas que está defendendo nesse período agora do ano de 2022, propondo para as eleições de 2022, de olho já em 2023, Lídia Brito. O candidato fala sobre os projetos que possui para a área de segurança e educação. Vamos acompanhar. São várias ações. Você tem que cuidar das famílias, fazer todo o esforço para ter uma habitação decente, como nós fizemos aqui. Nós fizemos 14 mil casas e reformamos 2 mil. 16 mil famílias atendidas, mas tem mais do dobro esperando. E isso não foi continuado. Então tem que ter uma proteção da família primeiro, tem que ter uma educação com colégios e professores valorizados para poder essa juventude pensar no futuro. E tem que olhar no combate à criminalidade, às quadrilhas que infestam o estado do Piauí inteiro, inclusive Teresina, a taxa de homicídios crescente, feminicídio, nós somos campeões no Nordeste, agressão contra a criança cresceu 40%, então é preciso imediatamente voltar à inteligência como mecanismo de prevenção das agressões da violência, primeiro. Segundo, dobrar o número de policiais militares e civis. Hoje o Piauí tem menos da metade do que a lei determina, é a lei que manda, e não tem, e aí você não tem segurança em lugar nenhum. Silvio Mendes, portanto, Lídia, falando a respeito daquelas agendas que a gente já apontou como algumas das que ganham corpo no período de campanha eleitoral. E a segurança pública nesta eleição tem tido aí um destaque, tanto no plano nacional quanto no plano local. Os candidatos são cobrados pela população com relação a propostas para essa área da segurança pública e Silvio Mendes apresentando aí as suas propostas, reforçar a PM, a Polícia Militar, e convocar um maior número de policiais. E Rafael Fonteles, Lídia, fez uma opção de contato com lideranças, corpo a corpo? Como foi o dia? Rafael, ele comemorou o resultado de uma reunião que foi realizada ontem à noite com a participação de lideranças de todos os municípios do estado e ele pede a essas lideranças um reforço no corpo a corpo. Vamos ver. Foi uma reunião importantíssima, além de motivar todo o time para essa reta final, também dando as orientações da importância do casa em casa, do porta em porta, da conversa direta com o eleitor. É claro que a mídia, a TV, o rádio, as redes sociais são muito importantes, mas o contato direto com o eleitor é fundamental nessa reta final, que ainda tem muita gente indecisa. Na verdade, a maioria das adesões foram para o nosso time, só para você ter ideia, só do Partido Progressistas, do ministro Ciro Nogueira, foram 12 prefeitos e prefeitas que estão apoiando a candidatura de Rafael Fonteles e de Wellington Dias. Então, a maior parte dos vereadores, dos prefeitos, dos vice-prefeitos, dos ex-prefeitos estão com o nosso time. E 99% da liderança já decidiu qual é o caminho que vai trilhar nessas eleições. Então, são pequenas alterações. Eu acho que isso não é mais a relevância que tinha antes, no momento em que os líderes estavam se definindo. Agora, os líderes já se definiram, praticamente todos e todas, e agora é realmente a importância da conversa direta com o eleitor, com cada time fazendo o seu papel, de divulgar as propostas, de divulgar a história de vida dos candidatos, de divulgar o time dos candidatos. O nosso time tem orgulho de dizer que faz parte do time do Lula. Lídia, parece que a reunião cumpriu o papel esperado, Pelo menos para Rafael Fonteles. O candidato conseguiu reunir ali um grande número de apoiadores de vários municípios do interior do estado e o discurso é essa tentativa de manter esse grupo unido, Há aí um assédio de lideranças da oposição, principalmente o movimento articulado pelo ministro Ciro Nogueira, na tentativa de atrair cada vez mais lideranças que hoje são do bloco governista para o palanque de Silvio Mendes. Rafael ontem reuniu esse grupo, pregou a união, pediu o apoio desse grupo para realizar esse movimento de corpo a corpo e o candidato espera que o grupo possa seguir unido até o fim do processo. Alguns candidatos aproveitaram o 7 de setembro para comparecer ao desfile, Foi o caso de Gustavo Henrique,
candidato do Patriota, que falou a respeito de investimentos e a necessidade de despolitização dos cargos, Lídia. O candidato, ele participou do desfile, né, do 7 de setembro, ele que é do partido Patriotas, e Gustavo aproveitou aquele momento para ter ali uma aproximação com o eleitor e também apresentar as suas propostas. Vamos acompanhar. Em primeiro lugar, despolitizá-la, né? Não nomeando deputado e nem suplente para ser secretário. E concursos rotina. Nós precisamos elevar o efetivo da Polícia Militar para os próximos 4 anos a 15 a 16 mil policiais militares, como a Polícia Civil em 8 mil, para que nós possamos ter uma delegacia ao menos nas cidades do nosso estado. Não é possível prometer delegacias especializadas onde ainda não há uma delegacia genérica, que é a porta de entrada da tentativa de solução de problemas do cotidiano da nossa gente, bem como o bombeiro. Precisamos interiorizar o Corpo de Bombeiros, pelo menos de forma regional, para que nós possamos dar assistência aos municípios vizinhos, fomentando a criação das brigadas de combate, prevenção a incêndio e defesa civil, como a Guarda Municipal. A Guarda Municipal veio para ficar, então onde não tem, nós seremos parceiros, para que as nossas polícias possam auxiliar e assim cada município cumprir também sua responsabilidade com o quesito segurança pública. Mais uma vez a pauta de segurança pública voltando, e ao lado dele o candidato a vice, né, Lídia? O jornalista Domingos estava ali ao lado do candidato Gustavo Henrique, que teve essa mudança na formação da chapa nessa reta final. Agora o Domingos entra já praticamente na reta final, né, da campanha. Ele que substitui a ex-candidato a vice na chapa de Gustavo Henrique. E agora ele está participando, né, das atividades, concedendo entrevistas, ajudando o candidato Gustavo a apresentar essa proposta do Patriotas nessa disputa pelo governo do estado. Gustavo, que também foca muito nesse tema da segurança pública, apresenta aí a sua proposta, né, de reforço no número, né, de delegacias no interior do estado. Bom, e outros candidatos também participaram dos atos na Avenida Marechal Castelo Branco, não necessariamente ligados ao 7 de setembro, ao desfile cívico-militar, mas ao grito dos excluídos. O caso de Geraldo Carvalho, do PSTU. E os partidos de esquerda aproveitaram esse momento também para passar a sua mensagem, né, Lídia? Os partidos de esquerda geralmente sempre participam desse movimento do grito dos excluídos e agora, né, em ano de eleição, não seria diferente, né? E Geraldo Carvalho participou do grito, apesar deles eles não puderam, né, falar no microfone, não puderam discursar, mas os candidatos estavam lá e também aproveitaram ali para falar, né, sobre esse momento e apresentar as suas propostas. Vamos acompanhar. Nós estamos aqui para fortalecer o grito dos excluídos, que aumenta cada dia mais, né? Por isso é que a gente pergunta, independência para quem? Se cada dia aumenta o número de excluídos e cada dia aumenta a desindustrialização do país e cresce a monocultura, junto com isso a fome, o desemprego, então não dá para falar de independência com esses problemas. A organização da classe trabalhadora é fundamental, mas é preciso, junto com isso, implementar políticas públicas de geração de emprego através de um plano de obras públicas. É preciso investir na produção de alimentos para enfrentar a fome que metade da população do Piauí e do Brasil passa. Então, são políticas que a gente vai ajustando essas situações imediatas, mas num futuro de médio e longo prazo, a construção de uma nova sociedade, um Piauí e um Brasil socialista para os trabalhadores. Os candidatos fizeram esse corpo a corpo, esse contato, Lídia, e não tiveram acesso aos discursos por uma questão de imposição da lei, né? Ontem a coordenação do movimento do Grito dos Excluídos se reuniu e todos os movimentos que fazem parte da organização desse ato decidiram e já comunicaram, né, que os candidatos poderiam, claro, participar, né, os partidos poderiam estar presentes no ato, mas os candidatos não poderiam se utilizar ali do microfone para fazer nenhum tipo de discurso, nenhum tipo de manifestação, né? Chegou até ali um conflito com a
candidata Lourdes Mello, ela tentou falar, pediu ali o microfone para falar, mas foi impedida de falar e acabou protestando ali. E o que a coordenação do evento coloca é que outros candidatos também tentaram ter voz ali durante o ato, mas também foram impedidos, porque essa foi uma decisão devido a esse período eleitoral. Quem também esteve lá no ato foi Madalena Nunes, candidata pelo PSOL, candidata ao governo, que falou a respeito das propostas, concentração de renda e a defesa da política de segurança alimentar. Nós temos um país muito rico, o problema é que a política implementada no Brasil é para beneficiar os ricos, né? Os grandes empresários, os banqueiros, pessoas que inclusive exploram o nosso trabalho, a nossa riqueza. É um setor, é uma elite que nos explora e que se a política no Brasil for trabalhada invertendo as prioridades, nós certamente teremos alimentos para todos, porque nós temos terra produtiva, terra produtiva, água, sol, gente que trabalha. Então nada justifica, a não ser a vontade política de quem está no poder, que existam pessoas que passam fome. Segurança alimentar, Lídia, uma pauta que é sempre trazida, principalmente pelo campo da esquerda, né? Essa questão da importância de garantir alimento à população. E a Madalena colocando aí essa proposta do PSOL com relação à segurança alimentar, no sentido de incentivar também a agricultura familiar, né? O PSOL também tem essa bandeira de incentivo à agricultura familiar e a candidata também falando da questão de pautas como a própria regularização fundiária, né? Para dar ali essa segurança jurídica a essas famílias, né? Que querem ter a terra, querem trabalhar na terra, tornar essa terra produtiva, né? Então, o pessoal traz aí a sua bandeira, a sua manifestação com relação a essas pautas e trata também com relação à concentração de renda. Essa é uma bandeira nacional do PSOL. Vamos agora à agenda dos outros candidatos ao governo do estado do Piauí na tela para você acompanhar. A agenda do Coronel Diego. Às 8 horas ele acompanhou o desfile cívico-militar. Às 13 horas participa de sabatina. Às 3 da tarde organiza a carreata na cidade de Teresina. A candidata Lourdes Mello do PCO participou hoje pela manhã do Grito dos Excluídos. À tarde, venda de campanha, né? Venda de bonés de campanha financeira, para campanha financeira. Tem panfletagem no Parque da Cidadania. E à noite, reunião de planejamento de campanha. A candidata Jesse Lima participa de entrevistas hoje, né, ao longo da tarde. A próxima agenda, a candidata Ravena Castro, do PMN, não divulgou a agenda para esse dia de 7 de setembro.